e com muita alegria, mas com muita alegria mesmo, eu quero chamar um mineiro muito especial para pregar para nós. Você pode erguer os seus braços e dizer: obrigada, Senhor, pela vida do Padre Fábio, pelo seu ministério. Unge-o nesse momento, Senhor, para que ele nos fale o que for da sua vontade. Padre, vem cá. Boa tarde. Para mim, uma alegria imensa a oportunidade de ser convidado. Primeira vez oficialmente pela Renovação Carismática de Minas. Obrigado mesmo, poder voltar às minhas origens, encontrar meu povo e poder crescer juntos, poder junto com vocês, poder alcançar aquilo que Deus tem sempre sonhado para nós e que depende do nosso movimento para a gente achar. Gosto muito disso. Deus tem sempre uma propriedade a nos entregar como presente, mas nós precisamos andar até ela. É o movimento de ir. E eu creio que hoje seja uma oportunidade de dar passos em direção a essa propriedade que o Senhor já reservou para nós. Vamos começar cantando? Vamos lá. Pode sentar mesmo, pode ficar sentado. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar, como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como Cirineu, Cristo vai lhe ajudar. Eu sei
que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar, como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Sirineu, Cristo vai lhe ajudar. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Sirineu, Cristo vai. Você sabe o que eu mais tenho pedido a Deus? Que se Ele tivesse que transformar uma única coisa em mim, se eu tivesse o direito de pedir que Deus mudasse apenas uma coisa em mim hoje, e não tenho direito de mais nada nessa vida, eu pediria a Ele para modificar o meu jeito de ver a vida. Porque toda conversão nasce no momento em que nós modificamos o jeito de interpretar as coisas. Os gregos já diziam de maneira muito bonita que uma pessoa só é modificada quando acontece nela a mudança da mentalidade, que eles chamam de metanoia. Mudança de mentalidade não é outra coisa senão modificar o jeito como nós olhamos para as coisas. Você pode modificar as coisas? Nem sempre. Mas você pode modificar o jeito como você olha para elas. Você não pode modificar aquela outra pessoa, pode? Por mais que você tente, mas você pode modificar o jeito que você olha para ela. Muitas vezes o que precisa de conversão não é o outro, mas é o jeito como a gente encara, é o jeito como a gente interpreta o outro. E eu tenho muito medo que num processo da nossa conversão, a gente perca a capacidade de se encantar com as coisas, porque o nosso jeito de olhar para as coisas está antigo demais. Quantos anos nós já estamos na renovação carismática? Quantos encontros já fizemos, de quantos retiros já participamos, quantos acampamentos de oração, quantos grupos de oração, quantas reflexões nós já fizemos na vida. Eu tenho tanto medo que tudo isso tenha ficado antigo dentro de nós. E que a gente se transforme numa espécie de museu, onde todas as informações sobre a renovação podem ser buscadas, mas lá já não há mais vida. Carregamos apenas o peso de termos uma história com ela, mas não percebemos mais um jeito diferente de encarar aquilo que Deus me oferece hoje. Tenho muito medo que a minha religião se transforme num peso, no cumprimento de um dever, no cumprimento de uma regra, e que eu me esqueça do essencial, que religião é um jeito que Deus tem de esquecer uma palavra dentro de mim de vez em quando. Deus esquece algumas coisas dentro de nós de vez em quando, e Ele faz questão de não voltar para buscar, porque cada palavra que Ele esquece em nós, Ele esquece com o desejo de que ela frutifique e transforme-se em livros. Porque uma única palavra de Deus semeada na vida humana, uma única
palavra de Deus, esquecida na alma humana, se transforma em história de salvação. E aí todos nós somos iguais nessa tarde. Porque não importa o tempo que já estamos na renovação, não importa o tempo em que a gente seguiu, o tempo que a gente fez, mas importa é o número de palavras que foram esquecidas e que se transformaram em vida de Deus em nós. O que importa é a nossa capacidade da gente se encantar com as coisas pequenas. O autor dessa música morreu no ano passado. O melhor amigo que eu tive na minha vida. O melhor amigo que eu tive na minha vida. Ele morreu. E alguns dias antes de morrer, ele me ligou e me disse: meu amigo, acho que não vai dar tempo de gravar a música com você no seu disco. Mas faz o seguinte: quando você cantar, peça ao povo para cantá-la por mim. Vai ser um jeito de eu continuar cantando. Esse mesmo amigo meu que me pediu isso, alguns meses antes de sua morte, no momento crítico da sua doença, eu entrei na sua casa e encontrei a mãe dele com um sorriso imenso. Um sorriso tão grande que eu cheguei a pensar: pronto, meu amigo está curado. Para a mãe dele estar nessa alegria toda. E perguntei para ela: qual é a razão de tanta alegria, criatura? Ela me disse: é que hoje o Robinho conseguiu comer uma fatia de mamão. Uma fatia de mamão. Continuei o abraço e fiquei tentando entender. Por que a vida às vezes nos encaminha para alguns lugares que um dia ver um filho comer uma fatia de mamão será causa de uma alegria extrema? Você que é mãe sabe disso. Quantas vezes você viu o seu filho comer uma fatia de mamão e isso não foi causa de alegria para você? Só que na vida daquela mulher, a vida havia dado voltas, a saúde do seu menino havia sido levado embora, e o câncer estava acabando com ele aos poucos. Já não havia mais prazer de comer, já não havia mais prazer de beber. Então num clima, numa atmosfera daquela, num horizonte como aquele, comer uma fatia de mamão era o maior acontecimento que uma mãe podia celebrar com seu filho. Eu fico pensando, minha gente, que na nossa vida o risco é o mesmo. Quantas vezes a gente deixou de se alegrar com as coisas porque nós nos acostumamos com elas? Quantas vezes a vida deixou de ter graça dentro de nós porque nós nos acostumamos com elas? Quantas vezes o grupo de oração deixou de repercutir na nossa vida porque nós nos acostumamos com ele? Quantas vezes a Eucaristia deixou de repercutir dentro de nós a ponto de não fazer mais nada em nós porque nós nos acostumamos com ela? E o abraço que damos todos os dias, nos acostumamos com ele. E o amor que a gente pensa que ama, a gente se acostumou com ele. E eis que no cerne da palavra da renovação é uma nova ação. É um novo jeito de você encarar aquilo que é o de sempre. É um jeito novo de você viver a ação. É um jeito novo de você descobrir o mistério que está aí todos os dias. Minha vida não tem muitos milagres não, mas eu posso lhe garantir que o tempo todo eu estou buscando as pequenas celebrações para que elas me renovem. Os pequenos acontecimentos que eu vejo. A graça de saber quem eu sou, a graça de amar quem eu amo, a graça de encontrar quem eu encontro, a graça de poder saber que as palavras que Deus esqueceu em mim são o significado mais profundo que eu tenho hoje como homem, como pessoa. E aí eu começo lhe dizendo: pela força dessa ação renovada que há em mim, que há em ti, que é o Espírito nos conduzindo para uma sociedade nova, eu lhe peço, não desista do amor. E se você quiser comigo hoje, nós podemos fazer aquilo que meu amigo me disse e me pediu. Pede o povo para cantar por mim.
Porque naquele momento em que eu o sepultava, eu fiz com ele esse compromisso: meu amigo, cada vez que sua música for cantada, eu quero lhe ressuscitar no meio do povo. Porque essas são as palavras de um homem que acreditou até o final. Mesmo com toda a dor, mesmo com todo o sofrimento, o amor esteve para fora o tempo todo. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai lhe ajudar. Não desista do amor, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai. Tem muito milagre na sua vida? São grandes ou pequenos? Tem gente que come mamão do seu lado todo dia? Tem? Vamos olhar diferente para esses gestos todos os dias? Tem gente tomando água de vez em quando do seu lado. Sabe que neste momento há muitas pessoas que estão molhando os lábios com algodão, porque não podem beber água. Minha gente, o dia que nós descobrimos cada pequena ação e nós a renovamos, a renovação de fato, porque a renovação, muito mais que um congresso reunido, muito mais que um estado reunido, é uma palavra esquecida de Deus no coração de alguém lá no interior de uma casa agora, fazendo-a ser diferente. Palavras que Deus esqueceu em nós e que Ele faz questão de não voltar para buscar. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai lhe ajudar. Eu gostaria de convidar vocês a pegar a palavra de Deus em João, Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Fiquei muito feliz quando vocês me fizeram a proposta deste texto. E desde então me veio justamente essa dinâmica que eu já quis começar com vocês nessa música. Deus se esquece em nós. A experiência humana de conhecer a Deus não é nada mais, nada menos de um Deus que vai ficando esquecido dentro de nós para nos lembrar sempre dele. Sacramento é isso. Coisas que são mais que coisas. Coisas que nos fazem lembrar. Vamos repetir isso? Coisas que são mais que coisas. São coisas que nos fazem lembrar. Mais uma vez. Coisas que são mais que coisas. São coisas que nos fazem lembrar. É aquela velha história. Uma vez eu quis fazer uma limpeza na Bíblia da minha mãe. Estava entupida de coisa. Eu falei: mãe, pelo amor de Deus, como é que a senhora pode andar com a Bíblia que parece um lixeiro? Aí ela me olhou com aquela carinha assim desanimada. Mãe, posso fazer uma limpeza para a senhora? Pode, mas você deixa eu ver o que pode jogar fora ou não? Aí tinha novena disso, novena daquilo, e tudo que eu tirava que eu tentava jogar fora. Mas aí eu fui descobrindo que tudo aquilo que entupia a Bíblia da minha mãe tinha um sacramental colado.
tinha um significado que eu não sabia que tinha. É que essa noveninha quem me deu foi a comadre Geralda, que morreu não sei quantos anos atrás. E tinha um bonitinho que eu não lembrava mais, que ela virou e falou assim: ué, mas essa folhinha foi você que mandou, você estava lá no seminário de Lavras ainda. Olha para você ver o que é um coração que sabe guardar coisas que são mais que coisas, são coisas que nos fazem lembrar. Se eu pegar a sua Bíblia aí, eu vou ser injusto com seus significados, não vou? Vou jogar um monte de coisa fora que é lixo, mas para você não é. É igual menino feio, né? Que menino feio, mas é meu. Que marido mais feio, mas é meu. Que mulherzinha desarrumada, hein, mas é minha. Não é assim? O que faz o outro crescer no significado? É o sentido que você empresta para ele. Porque na verdade, você esqueceu naquela coisa, naquela pessoa, um significado que só você sabe que tem. É um significado que os nossos olhos não enxergam. Gente, vida cristã é isso. O tempo todo nós passamos pela experiência de que Deus esqueceu alguma coisa em mim. E eu vivo para lembrar o que Ele esqueceu. Porque essa é a minha experiência de ficar colado nele. Essa é a minha experiência de estar nele o tempo todo. E aqui é uma história maravilhosa de Jesus se esquecendo numa pessoa. Ela nunca mais vai ser a mesma, porque ele se esqueceu no coração dela. Ele ficou lá dentro do coração dela e nunca mais vai ser retirado. Vamos lá? Capítulo 4. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José, e ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água, e Jesus lhe pediu: dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, esta água viva? És porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher replicou: Senhor, dá-me dessa água para que eu já não tenha mais sede, nem para que eu precise voltar aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido. Não tenho marido, disse. Jesus então lhe disse mais uma vez: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisto dissestes a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai, em espírito e verdade. E são esses os adoradores
que o Pai deseja. Palavra da nossa salvação. Era um dia de muito calor, certamente um dia como foi ontem aqui, como foi ontem em Cuiabá, onde eu estava. Meio-dia, hora que a gente não presta nem para ler uma bula de remédio, não é verdade? O cansaço está abatendo todo mundo, tanto é que nós já fazemos a divisão do dia, é meio-dia, se não deu certo até de manhã, vamos dar um jeito de dar certo para a tarde, não é assim? Se não conseguimos fazer de manhã, a gente sempre joga para a tarde. Acho linda essa divisão. Jesus encontra essa mulher na metade do dia, e não é por acaso. A samaritana, e é uma das causas pelas quais os judeus não se falam, vivem lá todas aquelas adorações pagãs e todos aqueles deuses que fazem parte do seu contexto cultural religioso. Digamos assim, uma mulher que não tinha nenhum vínculo religioso, não tinha nenhum compromisso com o sagrado, uma mulher que certamente devia viver meramente à espera do humano, de suas necessidades biológicas, físicas, buscando um amorzinho ali, outro amor, tanto é que ela já colecionava 5, né? Até o meio-dia a vida dessa mulher tinha sido uma desgraça, tinha sido literalmente um desastre, e ela estava cansada. Chegou porque veio buscar uma água para matar a sede biológica, para matar a sede do corpo. Encontra ali um homem diferente, que tem o poder de fazer com que toda aquela manhã que não deu certo seja literalmente esquecida por uma nova notícia que ele trouxe agora. Você já ouviu falar que existe uma água que depois que a gente bebe nunca mais a gente tem sede? Aquela mulher deve ter regalado os olhos, porque aquele lugar é um lugar de escassez de água. Nós buscamos a água neste poço. Como é que você me fala que existe uma água que eu vou beber e que não vou sentir mais sede? Me fala onde é que está esse bendito poço, para eu poder buscar essa água, beber e nunca mais precisar ter essa trabalheira toda de voltar para buscar. Ela estava no cansaço do meio-dia, ela estava no cansaço de uma vida. Veja bem que na metáfora do meio-dia existe o cansaço da vida. Já tinha tentado muita coisa, não tinha dado certo. Só que Jesus sabia que antes de oferecer aquela água, ele precisaria convencê-la de que ela precisava querer, desejar de fato a água que viria matar a sua sede. Vai lá, minha filha, chama seu marido. Eu não tenho marido. Tem um trapo ali que nem pode chamar de marido, não é? Tem um Zé Ruela. Mas você falou muito bem, não tem? E o que agora você tem não é seu. Há uma matemática também, minha gente, que vale a pena trazer para fora. Que no momento em que Jesus vem dar a essa mulher a possibilidade de uma tarde de ressurreição, no momento em que Jesus vem fazer esquecer o calor da primeira parte do dia, da primeira parte da vida que não deu certo, ele traz também uma novidade que vem nesse número que ele vai contar agora. Você já teve 5 maridos, o que agora tens não é teu. Quantos? 6. Você sabe qual que é o número perfeição na Bíblia? É o 7. Eis que o marido definitivo chegou, o 7º. A fome de amor foi saciada no momento em que o 7º, o definitivo, chegou na sua vida. Tiveste 5 maridos, o que tens não é teu, mas que eis que agora você encontra com o definitivo do teu afeto.
não significa que ela iria se casar com Jesus. E vem daqui toda essa perspectiva de que o amor de Jesus é um amor esponsal. Eu, sendo homem, me caso com Ele. Você, sendo mulher casada, você se casa com Ele. Tanto é que o seu amor como esposa só será pleno se antes você viver essa esponsalidade com o Senhor. Ele é o teu sétimo marido. Ele é aquele que chega para acabar com o calor da manhã. Ele é aquele que chega para dar uma água no meio-dia, no momento da sede, no momento do cansaço, no momento do desespero. Ele é aquele que vem encher de significado aquilo que você não tinha, aquilo que para você estava vazio. Olhou de um jeito novo, olhou de um jeito diferente. Eu sempre digo, minha gente, que a coisa mais triste, por isso eu dizia no início que eu quero sempre que Deus mude o meu jeito de olhar, por uma razão muito simples. O pior pecado que nós podemos cometer com uma pessoa, é o pecado que paralisa essa pessoa para o resto da vida, é quando a gente olha para ela com um olhar antigo. Você sabe como que é um olhar antigo? Você chega todo animado. Pois é, mãe, eu agora estou lá, vou deixar as drogas, vou deixar lá, vou começar a fazer participar. Ou então seu amigo, aquele que você não sabe nem uma pitada, não vale nem uma pitada de fumo. Pois é, eu estou pensando em mudar de vida, estou pensando em arrumar um trabalho agora, parar de beber. Isso é olhar antigo. Olhar antigo é a mesma coisa que jogar água na fogueira. E o olhar antigo, ele tem o poder de paralisar a pessoa na metade do dia. Não deixa a pessoa inaugurar a tarde. Ela vai ficar presa eternamente na manhã que não deu certo. Mas Jesus não é homem de olhar de meio-dia, de olhar antigo, não. Eu sou apaixonado pelo jeito como ele olha para as pessoas. Veja bem que em outros momentos da Bíblia, o olhar de Jesus nunca é antigo para a pessoa, por mais que ele saiba que aquela pessoa não valia nada, por mais que ele saiba que aquela pessoa fez tudo errado na vida, ele olha de um jeito novo. Aquele olhar que tem o poder de dizer tudo, sem que a boca diga nada. Por isso eu digo para vocês, a nossa conversão tem que começar aqui. Porque se o nosso olhar não é convertido, a gente manda essa mulher embora, a gente faz uma lição de moral nela. Mas você é uma vagabunda mesmo, hein? Ainda está querendo. Já teve aí 5 maridos, não tem, o que agora você já pegou da outra. Você está achando bonito isso? Nós vamos mandar ela embora na hora. Com o olhar antigo não há solução para essa mulher. Mas Jesus não é portador de um olhar antigo. Jesus é portador de um olhar. E com esse olhar novo, ele se apresenta como aquele que virá para fazer a tarde dar certo. Não deu certo amanhã, vamos inaugurar então a sua tarde, minha filha. Porque vai chegar um momento, e aí ele se iguala a ela. Ele coloca a samaritana, ele retira a samaritana do seu contexto de discriminação. Ele retira a samaritana do seu contexto profano. Ele retira a samaritana do seu contexto de estar fora. E traz para junto dele e diz: vai chegar um momento que não é aqui, nem é em Jerusalém, que nós vamos nos encontrar com o sagrado. Vai chegar um momento, e eis que chega a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Trabalhando no coração daquela mulher a sua capacidade de olhar-se para além de suas misérias. Oh, minha gente, como padre, o meu maior desafio não é fazer você lembrar que você é pecador, não, é fazer você esquecer que eu não presto, que eu não valho nada. Isso eu estou cansado de saber. Eu tenho que alguém me dar uma notícia boa. O Evangelho é notícia boa. Se eu vier aqui dizer que você não vale nada, que você não presta para nada, que o Senhor só tem condenações para você, eu não estou lhe dando uma boa nova. Eu primeiro tenho que lhe encher de coragem, para que você tenha coragem de olhar para você com um pouquinho mais de otimismo, para você se desafiar nas suas fraquezas. Aí sim você está motivado por o Evangelho. Aí sim Jesus começa a acontecer na sua vida. Caso contrário, o meu discurso é diabólico. É como se Jesus tivesse a coragem de dizer para essa mulher: não importa o
o que você fez da sua vida até agora. Não importa a qual grupo você pertenceu, não me importa atrás de quem você andou, na cama de quem você se deitou. Para mim não importa o seu passado, a mim importa. E isso, vai chegar o momento, e vai chegar a hora em que nós seremos todos iguais diante do Senhor. Porque o momento em que nós nos tornamos iguais diante do Senhor é o momento que nós aceitamos a salvação dele na nossa vida e começamos a praticá-la por meio de atitudes concretas. Que não é apenas a profissão silenciosa ou sei lá o que, infértil, de uma religião que eu professo sem que tenha nenhuma repercussão dentro de mim, não. É no momento em que eu arranco de mim toda a visão negativa que eu possa ter de mim mesmo, do outro, e eu começo a me humanizar, e eu começo a olhar para o outro com um pouquinho mais de misericórdia, olho para mim com um pouquinho mais de misericórdia, olho para o outro com um pouquinho mais de misericórdia, e começo a descobrir que mesmo quando o sol quente do desespero arde sobre a minha cabeça, há sempre um poço de água viva, onde a minha vida pode ser recomeçada. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Sirineu, Cristo vai. Pronto. A história está construída, o contexto está feito. Eu sou a samaritana e você também é. E na beira do poço da nossa vida está Jesus. Quantos anos de renovação carismática? Eu tenho 10. Sou ainda uma criança, né? Você tem quantos anos de renovação carismática? Fala alto. 6, 10 também. Comecei com o Padre Léo. O Padre Léo ia fazer as missas dele de cura e renovar. Achava que todo mundo doido. Eu sempre falava, olha, vou te falar uma coisa. Nem todo mundo que está na renovação é doido, mas todo doido está na renovação, isso eu não tenho dúvida. E o Padre Léo tinha uma paciência histórica comigo. Ele me levava, sabe por que eu ia? Que rolava um jantar depois da missa. A missa eu ficava lá dando conta dela. Falava, não precisava ser isso tudo de tempo, não. Pode ser mais curtinho, pode não, achava. Mas somos nós que estamos hoje sentados à beira desse poço, acumulando aí. Ela tinha 6 maridos. E o que nós temos para hoje contar ao Senhor? Porque, minha gente, não se iluda. O tempo em que nós estamos dentro da igreja, tanto é benéfico, como pode ser também maléfico. Tudo depende de como a gente viveu esse tempo. Às vezes 10 anos de renovação pode significar 10 anos de condenação. Por causa do tanto que você foi mesquinho naquilo que você fez enquanto estava lá. Porque se você mistura terra santa e água benta, também vira barro. É um perigo. Por isso que todos os dias nós precisamos passar pela experiência de sentar-se à beira do poço com Jesus. Vem aqui, Senhor, vamos fazer uma análise da nossa vida. Vamos fazer uma análise do nosso segmento. Porque eu tenho uma convicção, minha gente, que cada vez cresce mais dentro de mim. Não importa qual é o serviço que eu presto dentro da igreja. O serviço que eu presto para Deus não faz diferença para Ele. O que faz diferença para Ele é o que Ele consegue fazer em mim no momento que eu faço para Ele. O mais importante não é o que você está fazendo para Ele, mas é o que Ele está fazendo em você no momento que você faz para Ele. Isso. Uma boa mística para Poliana, né?
Boa mística para a Poliana, que está começando a sua coordenação. Meu fundador, Poliana, dizia assim: Deus não pode fazer nada com a nossa obra se antes não possuir o nosso coração. É aquela velha história. Tem 30 anos que eu estou na coordenação da pastoral litúrgica. É. E tem quantos anos que Deus manda em você? 30 também ou não? Porque tenho medo, minha gente. Às vezes tem 30 anos que nós estamos na coordenação, exercendo a coordenação sem nenhuma parada na beirada do poço para saber com Jesus: Senhor, como é que está a minha vida? Como é que está o meu trabalho? Tenho medo da vaidade que pode tomar conta de nós. Tenho medo da vaidade que o serviço nos traz. Eu, quantas vezes, pregando lá, nos grandes encontros, às vezes eu via o pessoal do jaleco, do serviço, com atitudes altamente reprováveis do ponto de vista do cristianismo. Grosseiras, mal educadas com quem queria alguma coisa, protegendo os pregadores famosos como se eles fossem pessoas diferentes de nós, não deixando ninguém, absolutamente ninguém chegar perto, como se fossem os guardiões, né? Guardiães ou guardiões? Agora eu fiquei em dúvida. Se bem que o poeta dizia: pães ou pãos é uma questão de opiniões. Quando nós nos vestimos de alguma coisa e a gente se destaca, o que é que se está se destacando em nós? A misericórdia de Deus nos nossos olhos ou a camiseta que eu uso? O distintivo do cristão não pode ser a batina, não pode ser o klezma, não pode ser o colete, não pode ser a camiseta. O distintivo do cristão é o olhar. Olhou para a gente e percebeu que nós somos gente de bem. Posso chegar perto? Olhou para você e descobriu que você é mulher de oração. Não é porque você está com aquele monte de penduricalho no pescoço que mais parece uma árvore de Natal. Ou então aquelas coisinhas que vende tercinho lá na Aparecida do Norte. Olhou para você e descobriu que você é uma mulher de Deus, porque os seus olhos anunciam isso. Porque o seu jeito de falar anuncia isso. Porque você senta-se à beira do poço com o Senhor e recebe dele esta água limpa que mata toda a sua sede de vaidade, de rancor, de prepotência. Porque, minha gente, no momento em que nós estamos assumindo alguma coisa para o serviço do Senhor, nós seremos tentados o tempo todo a trabalhar para nós mesmos. A coisa mais fácil que tem é eu trabalhar a serviço da minha vaidade, em nome do Senhor. Pego a Bíblia, saio evangelizando, saio cantando, mas estou trabalhando em torno da minha vaidade pessoal. Eu sempre digo para os meus meninos que tocam comigo, antes de nós começarmos o show: meus amigos, o principal objetivo dessa música, a razão de Deus ter nos trazido aqui, é que Ele quer trabalhar a música que a gente vai cantar para o povo em nós. É o primeiro lugar a ser trabalhado. O pregador, o servo, o primeiro a ser beneficiado daquilo que você faz tem que ser você mesmo, porque você abre as portas para que Deus trabalhe em você. É aquela velha história. Nós, no momento que nós estamos na liderança de alguma coisa: Senhor, manda anjos para me ajudar a conduzir esse negócio. Aí a gente imagina anjos loiros, né? Olhos azuis, altos. Aí olha para o lado, só tranqueira. Eu quero ajudar. Estou querendo ser útil na igreja. Tá bom, volta outra hora. E a gente reza a Deus pedindo que Ele nos mande anjos para nos dar paciência, não é verdade? Eles estão aí. Só gente aborrecida. Se você tiver coragem, conta nos seus dedos lá no seu grupo de oração quantos aborrecidos você tem que dar conta.
Meu amigo, é porque você pediu a Deus paciência. Ele está te dando a oportunidade. Você acha que paciência você tem no livro? Oh meu Deus, manda santidade para o nosso grupo. Aí ele só manda gente enjoada, aborrecida. Você acha que você como pessoa será transformada na teoria? Não, minha amiga, cuidado, porque você reza e acontece, só que você não está vendo o que está acontecendo. O que você pede, Deus vai lhe conceder, mas cuidado, porque os meios pelos quais Ele lhe concede não são muito bons não. E eu até peço menos de vez em quando. Teve uma ocasião que eu estava nervoso demais. Ô Senhor, me acalma. Ele me mandou. Uma pessoa que me irritava 10 vezes mais que os outros. E eu descobri na hora que aquele era um instrumento do Senhor para mim. Vai me acalmar como? Me provocando raiva. Que é o único momento que eu vou lidar com a minha raiva. Imagina, eu vou ficar zen ali na hora que eu ficar nervoso. Não, é na hora que você está nervoso que você tem que dominar a sua ira. Senão você não vai dominar a hora nenhuma. Depois vai só restar arrependimento para você. É a nova água que o Senhor prometeu. Essa água é difícil de ser bebida sim. Ela traz vida nova? Traz. Mas prepara para o sofrimento de engolir essa água. Vai ter que chupar essa manga. Não tem aquela história? Chupa essa manga agora. Você acha que uma água que não dá mais sede vai ser fácil de ser bebida? Só que tem um detalhe, minha gente. Preguiçoso só vive no inferno. Gente que não quer nada com nada. Dá um sol maior para mim. Faça uma diferenciação que eu acho ótima. Na renovação carismática nós precisamos lutar. Lutar e pedir para que Deus nos mande gente o tempo todo que seja capaz de cantar essa música. Porque você sabe muito bem qual é a necessidade do seu grupo quando você precisa de gente. Estou aqui para ser amado e te amar, olhar nos olhos e deixar-me. Vamos direto para o refrão. E te amar. Olha o que você está cantando, hein? Não é só bonito não. Chupa essa manga. Esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem eu. E a gente canta tudo assim. Te amar por quem não te ama. Ei, quanto choro você vai ter que chorar para fazer isso. Cada frase dessa é uma semana de choro. Te adorar por quem não te adora. Você tem que fazer tudo porque o outro não fez, e sem reclamar. Sem reclamar, você vai procurar saber o que os outros deveriam ter feito e não fizeram, e você vai começar a buscar onde é que o Senhor precisaria ter agido e não agiu, porque o outro ali não fez por ele. Ainda termina bonito. Pelos que não creem em eu, estou aqui. Aí digamos que 10% do grupo canta isso, o resto canta assim: tô nem aí, tô nem aí. Não vem brincar com seus problemas que eu não vou ouvir. Tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar com seus problemas que eu não vou ouvir. É assim? E geralmente quem canta essa música masca o chiclete e fala ao mesmo tempo. Agora eu pergunto para você: você precisa de gente que não está nem aí? Mas às vezes você precisa para você estar aqui. É verdade. Quando você encontra um que não está nem aí, a sua primeira tentação é mandar ele embora. Ah, para o inferno, criatura. Joga um terço, bate um terço nele e manda ele embora. Excomunga esse diabo da sua vida. Só que tem um detalhe: no momento em que você encontra aquele que não está nem aí, é a hora de você oferecer para ele a água viva. Ô meu amigo, é tão feio viver não está nem aí? Você gosta de amigo que não está nem aí? Você começa por aí. Fala para ele: você gosta de amigo que não está nem aí? Não.
Você gosta de amigos que no momento da sua fraqueza olha para você e diz: eu estou aqui. Padre que não está nem aí, freira que não está nem aí, não pode. É o momento de olhar nos olhos dele e evangelizar com seus olhos, demonstrando que um dia, no poço da sua vida, Jesus falou. No momento em que Jesus sentou no poço da sua vida, ele olhou nos seus olhos e lhe ensinou. Você tem todo o direito de falar assim: padre, eu não sei pregar. Tem problema não, meu filho, vai ter alguém no seu grupo que vai saber. Mas ninguém pode falar: eu não sei olhar. Pode? Alguém pode falar que não sabe olhar? Mas você tem o direito de pedir a conversão para os seus olhos, para que no momento em que você também precisar olhar para você no meio-dia da sua vida, no momento em que você também esteve nem aí, você tenha a coragem de se erguer e de poder buscar a palavra dele, aquela que não lhe deixa desistir. Minha gente, aqui nessa palavra de Jesus para a samaritana, se nós pudéssemos resumi-la, é impossível porque é muita coisa, mas eu diria para vocês que o principal fruto que essa mulher viveu é que Jesus devolveu tudo que ela era e que na vida ela havia perdido. Só Deus sabe o que essa mulher foi roubada ao longo da sua vida. Tantas coisas foram roubadas dela: a dignidade, o amor próprio, a vida de santidade. Tudo foi roubado dessa mulher. E ela chega no meio-dia com todo esse cansaço, sem saber para onde ir. E Jesus a devolve. O amor de Jesus é um amor de devolução. O amor de Jesus é um amor que nos devolve. Depois de um meio-dia inteiro, de uma vida inteira de cansaço, de tantas coisas perdidas por aí, o Senhor te encontra e te devolve, te renova, lhe entrega sua identidade. Lembra que eu falei que Deus esquece coisas em nós? Pois é, Ele resolveu esquecer o seu Filho Jesus, porque este encontro que aconteceu no momento em que o Verbo era encarnado, Jesus era humano, concreto, ele continua acontecendo em mim, continua acontecendo em você, de uma forma diferente, de um Deus que está esquecido dentro de você e que você precisa trazer para fora. Não há ninguém neste lugar aqui hoje que tenha o direito de dizer: eu não tenho essa presença de Deus na minha vida, eu não tenho o Filho de Deus esquecido dentro de mim. Ninguém pode dizer isso, porque onde existir um ser humano, por pior que seja a vida que aquele ser humano levou até aquele momento, mesmo que todo o meio-dia da sua história não tenha dado certo, essa pessoa não está livre, essa pessoa não está na graça, na posse dessa certeza: o Senhor está contigo e não te abandonará. O Senhor sobrevive em ti, ainda que esquecido. O Senhor não pode ser retirado de você por nada dessa vida. Não há nenhum pecado nessa vida que você tenha cometido que seja capaz de arrancar o coração de Jesus de você. Não há nada. Agora, o único trabalho que lhe resta, o único desafio neste tempo em que você vive a renovação na sua vida, é você todos os dias tomar posse disso. Não esqueça de quem é você. O pior pecado que nós cometemos com a gente mesmo é quando a gente esquece quem a gente é. Igual Madalena. Madalena esqueceu quem ela era e viveu como prostituta. Só que ela não era prostituta. Prostituta é o que fizeram dela e que ela permitiu que fizessem com ela. Ela era um ser humano, ela era filha de Deus, e nada, não havia nada que poderia retirá-la daquela perspectiva. E às vezes a gente se olha com tanto desânimo, não é mesmo? Às vezes nós estamos na renovação há tanto tempo, mas ainda assim olhamos com desânimo para nós.
ainda assim temos medo de não darmos conta. Quantas vezes você parou aí nesse poço e não aceitou a água viva? Preferiu morrer de sede, ficar às mínguas? Não desista. Desistiu? Naquele momento desistiu? Não foi além? Preferiu acreditar na força da sua sede, aquela que te desanima, que não te deixa ir além? Preferiu acreditar somente no serviço que você prestava e não permitiu que o serviço de Deus acontecesse dentro de você? Não permitimos que o Senhor se tornasse uma força viva, transformadora em nós. Canta comigo. Não desista do amor, não desista de amar. A dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como Sirineu, Cristo vai. Vamos ficar de pé agora? Eu queria que você ficasse em pequenos grupos, 3, 4, 5, que vocês segurassem suas mãos num pequeno círculo. Que vocês pudessem se olhar agora. Vamos começar a exercitar a conversão dos nossos olhos. Queira bem essas pessoas que você olha. Se tiver vontade de rir, não tem problema não. Que às vezes o riso é o jeito de esconder a nossa, timidez. Pode rir, mas só não olha para mim não. Isso. É difícil olhar para o outro, não é? Mas eu vou lhe dar uma notícia mais triste ainda. Mais difícil é a gente olhar para a gente mesmo. A gente às vezes tem medo de olhar para o outro porque a gente se reconhece no outro também. Mas desafie agora a dizer todos juntos, uns olhando para os outros: se a sua manhã não deu certo, inaugure a sua tarde, porque Deus ainda continua acreditando em você. A sua vida em renovação só tem significado se for para fazer você ser novo de novo. Não desista do amor. Não se entregue à dor. Não se entregue aos desânimos. Não se entregue à sua sede. Nem caia na tentação de pensar que você é um caso perdido. Isso é mais ou menos, mas pode ficar bom demais. Não desista do amor, não desista de amar. Não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como Sirineu, Cristo vai lhe ajudar. Não desista do amor, não desista de amar. Não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como Sirineu, Cristo vai. E hoje, ao final deste congresso estadual da Renovação Carismática de Minas Gerais, nós queremos criar uma cena verdadeira agora. O poço
Jesus e você. Mesmo que nós estejamos na multidão, eu gostaria que você tivesse a coragem, que você se desafiasse a viver deste momento de oração como se fosse apenas você, Jesus e o poço. Você não pode ser indiferente aos três elementos desta cena. Você não pode ser indiferente a você, você não pode ser indiferente ao poço, você não pode ser indiferente a Jesus. Esta oração pode ser plenamente realizadora em você se você conjugar os três elementos. Você está aqui, no meio-dia da sua vida, neste poço há água para matar sua sede, e o principal, Jesus, Deus vivo e encarnado, veio aqui para encontrar-se pessoalmente com você. Este é o lugar do encontro, e o Senhor já se prepara para entrar entre nós. É teu este momento de adoração, não tenho nem palavras para me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. Quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar, e tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Minhas solta a sua voz, erga o seu canto para receber o Senhor. Minhas mãos